Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos através do nosso canal dos Tarefeiros, pelo YouTube. Eu venho aqui nesse instante dizer a você que a nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, já está aberta como sempre, mas ainda precisa de alguns cuidados, como por exemplo, você estar ligando para lá, agendando a sua consulta, pois ainda se faz necessário. Aqui no nosso vídeo já consta o endereço e os telefones pelo qual você deve estar mantendo contato conosco. Assim também como ainda é necessário e muito mais a máscara. Portanto, utilize-a, pois as nossas comunidades ainda necessitam deste artifício. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e venho lhe convidar para que você possa estar navegando aqui pelo nosso canal, para que você tenha entendimentos um pouquinho maior sobre a nossa doutrina e ao mesmo tempo você ter o discernimento que a nossa casa é feita de cura e de conscientização, de muito amor, onde temos muitas palestras, evangelhos, temos o tratamento espiritual através das cirurgias espirituais, temos trabalhos de desobsessão, de apometria, de prosperidade, trabalho das crianças e tudo mais fundado em cima de muito amor, de muita tranquilidade e que possamos juntos nos desenvolver e crescer ainda mais nesse nosso grande planeta, neste universo imenso. E nesse instante, eu convido a você a realizar o nosso Evangelho. Evangelho este que vamos iniciar neste domingo, solicitando a todas as fraternidades do bem e do amor que se acheguem até nós. Que possamos, juntamente com eles, elucidar um pouquinho mais as nossas consciências naquilo que realmente é verdadeiro, naquilo que realmente Deus quer de nós. Então convide todos os seus mentores e amigos espirituais, convide fraternidades que possam ir adentrando em seu lar para fazer a limpeza e a higienização do ambiente, retirando dos pisos, dos tetos e das paredes toda e qualquer projeção negativa, a inveja, a doença, a desarmonia, a solidão, a tristeza. E no lugar de tudo isso, recoloque a harmonia, a serenidade, o amor infinito e todos os sentimentos de bem e de bom que nós tanto precisamos ter. Vamos também já pedindo por este copo com água, ou até mesmo uma jarra, que esses espíritos iluminados durante todo o nosso Evangelho já possam ir fluidificando para que esta água seja a nossa medicação, a nossa evolução mental, para que possamos ter uma semana com tranquilidade, com sabedoria e toda a conscientização do bem. E é assim que nós vamos dando por aberto mais esse Evangelho no dia de hoje. Inicio assim o nosso Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Vemos que os espíritos, que o universo é a morada do nosso Pai, e os diferentes mundos é um espaço no infinito que oferece a nós, espíritos, o aperfeiçoamento conforme o nosso adiantamento. E assim como sabemos que fomos criados por Deus como seres simples e ignorantes. Portanto, o conceito da espiritualidade deve ser vista como um consolador, pois ela nos remete a raciocinar com muita inteligência. E assim, vamos tentar entender melhor esse pequeno trecho. Se existe muitas moradas na casa de meu Pai, por que eu fui criada ignorante, simples? Por que será? Para que pudéssemos um dia entender a natureza íntima de Deus,
o nosso Criador. Podemos imaginar bilhões e bilhões de anos caminhando para esse entendimento até nos dias de hoje. Meu Deus, como o Senhor é paciencioso! Se observarmos aqui na Terra, o nosso planeta, onde já nos encontramos como seres inteligentes, responsáveis, conhecedores de tudo, por que passamos por adversidades, como doenças mentais? Temos o materialismo como fonte de progresso, temos ainda muitas crenças, temos ainda pensamentos e atitudes que nos levam muitas vezes ao mal. Se Deus é bondade suprema e somos seus filhos, por que certos sentimentos e atitudes? Pois bem, o Espiritismo vem como nos revelar a nossa modulação através dos estudos que devemos ter para a compreensão do nosso Criador. A ciência se faz necessária em suas vertentes para que possamos entender o verdadeiro conceito da espiritualidade. Por que digo isso? Vejamos no livro O Consolador, da pergunta 3 a 68, que nos esclarece um pouco mais sobre a química, física, biologia, psicologia e a sociologia, que nada mais é do que a lei do progresso. E vejamos no livro dos Espíritos a pergunta 779, que diz assim: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? E a resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. E assim, através dessa ciência, todas que eu mencionei até o momento, ela nos reverte a entendermos que tudo tem um significado específico. Mas será que ainda está tudo perfeito? Será que realmente é tudo isso que Deus quer para nós? Dessa forma? Pois bem, eu tive pensando uma maneira de como podemos estar analisando melhor os nossos comportamentos, as nossas atitudes e tudo mais que nos rodeia de acordo com o nosso planeta, com a nossa evolução até o momento. Então eu pude pensar da seguinte forma: vamos todos nós agora, nesse instante, imaginarmos que somos construtores, que somos um Deus único e que possamos assim estar construindo um mundo apropriado para aquilo que você realmente acha que deve ser certo. Vamos lá. Como que seria? Eu estive imaginando que sem maldade, sem preconceito, sem racismo, sem guerra, sem doença, só coisas boas. Mas, infelizmente, ainda temos todos esses sentimentos dentro de nós. Portanto, ainda não somos perfeitos nem um pouquinho. Assim, vamos dar um exemplo da fabricação de um pão. Por que eu estou falando de um pão? Certa feita, pouquinho antes de começarmos por toda essa transformação da pandemia, Dr. Antônio nos pediu que fizéssemos pães dentro dos nossos lares. E foi um alvoroço todo dentro da casa, pois todos nós tínhamos que fazer os nossos pães e tínhamos que postar dentro do nosso grupo como ficaram os nossos pães. Confesso a você que foi muito engraçado, pois tinham pães maravilhosos, estavam assim perfeitos na sua obra. Mas eu não posso dizer o gosto, pois eu não experimentei.
Então eu fiquei imaginando o porquê será que o Dr. Antônio pediu para que nós fizéssemos os nossos pães. E foi assim que eu fui analisando item por item. Cada um da sua maneira, do seu modo de agir, acredito eu, que deve ter colocado todos os ingredientes que tinha em seu lar ali à sua disposição, como a farinha, o óleo, o fermento, o sal, a água. E assim foi modelando, e assim foi colocando no fogo para assar, e de repente aquele pão não ficou nem um pouco agradável. Pelo contrário, ficou horrível. E foi jogado fora. Vamos refazer de novo. Só que dessa vez com mais cautela. Vamos colocando a farinha, o fermento, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. E vamos amassando, e vamos amassando, e vamos modulando, e vamos deixar descansar. E com isso a massa se cresce. E colocamos para assar. Mas o formato ainda não ficou do meu agrado. Eu tenho que fazer novamente um outro pão. E nesse mesmo contexto eu juntei todos os ingredientes novamente, só que eu decidi colocar um pouquinho mais de açúcar, para ficar um pouco mais doce. Coloquei a tão convertida uva passa, que todos ainda acredito eu que tem esse pequeno detalhe, uns gostam, outros não. E percebi que o gosto ficou diferente. Da próxima vez eu fiz um novo pão que não continha uva passa, mas sim, em vez de farinha de trigo, eu coloquei uma farinha integral. O pão ficou mais endurecido, mais escuro, e assim foi. E assim nós descobrimos grandes padeiros, grandes pessoas que fazem pães até hoje como forma de viver, de aprender. Mas qual é o simbolismo do pão? O simbolismo do pão, no meu entendimento, naquela época do Dr. Antônio, ele já estava nos preparando para que pudéssemos conviver melhor com aqueles que estão à nossa volta. Que pudéssemos entender que somos como uma massa de pão. Hoje com um pouquinho mais de fermento, hoje um pouquinho mais com açúcar, hoje um pouquinho mais de farinha, com menos água, mas ao mesmo tempo com a sensação e a emoção de estarmos vivendo em conjunto com tantos irmãos que estão à nossa volta. Pois muitos sorrisos foram realizados dentro do nosso lar, pois nossos familiares com quem convivemos, filhos, nossos maridos, riram da maneira e da forma como saiu o pão. E eu acredito que isso deve ser a mentalidade de Deus para conosco. Hoje eles nos colocam um sentimento um pouco mais aflorado, no sentido de entendermos um pouquinho mais sobre a ciência, a química, a física, a biologia, a sociologia. Daqui a pouquinho ainda temos um pouquinho mais de entendimento do porquê de nós estarmos ainda sentindo sensações únicas que pelo qual nós já estamos entendendo que não é certo. Mas ainda estamos enraizados em sentimentos, crenças, em conformismo e simplesmente nos apegamos em bens materiais e conceitos que já não fazem mais parte. Por isso mesmo, o aprimoramento. Por isso, a ciência nos mostra que nada está ainda perfeito. Hoje, nós estamos apenas tendo um pouquinho que seja da conscientização daquilo que podemos ser o amanhã. Ah, meu irmão e minha irmã, temos muito, mas muito que nos aperfeiçoar. Até quando nós vamos ainda ter a consciência de que o julgar é uma das coisas mais terríveis que podemos fazer diante do nosso irmão? Quando é que nós podemos
perceber que aquilo que você faz aqui para você hoje pode estar influenciando na vida daquele que está ao teu lado, seja parente ou não. Quando será que nós vamos ter o aprimoramento do sentimento de que o amor eleva, que o sorriso nos engrandece, que a paz nos faz parte de nós, que fomos gerados por uma explosão de amor e que se nós não entrarmos e nós não entendermos, hoje, agora, nesse instante, vai existir milhões e milhões de outros espaços nesse grande universo que nós vamos sendo direcionados até eles para que possamos estar aprimorando aquele sentimento, aquela reação que você ainda não conseguiu entender. Por isso que eu disse que Deus é muito paciencioso. Ele é um Pai eterno e grandioso. Por isso, meu irmão, quando você for fazer o seu pão do dia, o dia de hoje no caso, coloque todas as ferramentas, tudo os sentimentos que você se aprimorou através de toda a conscientização que você tem hoje do que é certo e do que você acha que é errado. Faça não na impulsividade, mas faça com raciocínio lógico, pois você é um ser supremo e inteligente, conforme o nosso Deus nos criou. Com imperfeições, sim, mas com muitos esclarecimentos. Pois lembre-se, até ontem você vivia no tempo da caverna, como já dizia o Dr. Antônio. E assim, era o meu recadinho que eu tinha para dar para vocês, através do livro O Consolador, pelo qual eu li. E espero ter passado para vocês aquilo que eu acredito que tenha sido de verdadeiro para mim. Então, nesse instante, vamos pedindo ao plano maior que nos abençoe, que nos faça dessa semana pessoas mais inteligentes, pessoas mais conscientes, pessoas que realmente acreditam na espiritualidade, na imortalidade, que possamos emanar muita tranquilidade ao nosso grande país, a este mundo, a esses governantes, para que eles possam ter a moral daquilo que realmente é verdadeiro e o conceito verdadeiro daquilo que Deus quer para conosco. Que cada leito de um hospital, cada irmão doente, seja a doença que for, tenha a sensibilidade de reconhecer que ele apenas está passando por uma simples pequena prova, pois o aperfeiçoamento já está a caminho. Que cada irmão não se sinta só, pois jamais estamos só. Deus está entre nós, está em nós. E assim, nesse instante de muita luz, pedimos bênçãos para a nossa família, para os nossos vizinhos e amigos, para a casa dos tarefeiros aos tarefeiros. A cada um de nós que possamos ser abençoados, pois grandes fraternidades já se encontram entre nós, nos auxiliando sempre. E assim, eu desejo a vocês uma boa semana, que todos fiquem em paz, que Deus os abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.